Fala aí, playboyzada, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina e hoje eu tenho uma boa notícia pra galera que sempre me cobra de falar de mangá aqui no canal. A Panini mandou um mangá novo que tá saindo aí nas bancas, que tem nas Mega Stories e que é bastante interessante. Eu quero conversar com vocês sobre Innocent. Na sua última estratégia de marketing, a Panini Mangás me fez a feliz surpresa de mandar os 2 primeiros volumes de Innocent, o novo mangá que eles estão lançando aí e que já tem o número 2 nas bancas. Eu vi aqui no Rio ontem, inclusive. Cara, isso daqui veio com um cuidado muito legal, dentro de um baúzinho, com toda uma explicação do que se trata isso daqui. Eu peguei esses mangás, eles têm algo muito interessante para mim, pelo menos, que é uma arte extremamente apurada. Isso vai estar aparecendo aí ao longo do vídeo. E tem uma temática também bastante legal, principalmente para a galera que gosta de uma história mais pesada, mais dark, com um pouco mais de violência, né? Innocent, na verdade, é uma biografia em mangá do Charles Henry Sanson, que é quem? É o maior carrasco, maior executor, maior guilhotinador da história da França. Um dos caras que mais executou gente. Aqui no meio fala que ele executou nomes muito importantes como o Rei Luís XVI, como Robespierre, lá na Revolução Francesa, né? Matou todo mundo que foi pego e levado à execução na Revolução Francesa, e pelos documentos que existem por aí, ele deve ter matado em torno de 3.000 pessoas. Ele era um cara que, assim, executou muitas penas de morte nessa história aí, ou nesse momento histórico que acabou mudando a história de toda a humanidade. Esse mangá ele é baseado num livro que foi escrito por outro japonês. Vou dar uma olhada aqui, que tem logo aqui dentro do mangá. O nome do livro é O Carrasco Sanson, né, que foi escrita por Masakatsu Adachi. O cara que faz isso daqui é o mangaka Shinichi Sakamoto. E, cara, de novo, o que ele tem de mais interessante aqui, o que mais me agradou, é uma arte extremamente detalhista, apurada, com um traço muito fino, muito bonito, muito realista. Ele não tem preguiça de fazer os detalhes. Isso daqui não é apenas um shonen como qualquer outro que a gente está acostumado aí, com essas histórias que o negócio é a luta. Não, aqui tem muito drama, algo que é tipo um terror, é quase um terror psicológico, eu diria que é isso. É um thriller psicológico de como esse garoto, que aos 14 anos, né, que muito jovem, ele não concordava com esse legado da família dele, numa França, numa época em que um filho de rei se tornaria rei e um filho de carrasco se tornaria também um carrasco, e o pai dele era o terceiro Monsieur da França. E ele se tornaria o 4º Monsieur da França, que é o maior executor, o carrasco principal de Paris e de toda a França. Só que ele não queria se tornar isso. E é tão pesado, é tão tensa, essa leitura é tão incômoda, mesmo com toda a beleza do traço, por causa da maneira como essa história de como ele se tornou carrasco é contada. Aqui tem tortura, aqui tem sexo, aqui tem violência, apesar de não ser uma violência nojenta ou explícita, mas é uma violência pesada, porque ela é carregada de um significado, de um incômodo que traz principalmente pro personagem principal dessa história aqui. Cara, é muito doido. Eu não me sentia tão mal com a leitura, né? Uma leitura tão pesada, tão incômoda, desde que eu li Talco de Vidro, do Quintanilha. Isso daqui teve um efeito mais ou menos no mesmo nível. Porém, eu peguei e devorei os 2 volumes rapidamente, porque é uma leitura fluida, não é nada cansativo, conta uma história muito bem contada que dá para acreditar que pode ter sido dessa forma que as coisas aconteceram. E, cara, traz a imagem, né, a visão de como alguém que era inocente, como basicamente uma criança, vai se tornar o maior carrasco da história da França, talvez o maior carrasco do mundo. E, cara, isso é muito doido. Ver como o personagem passa a entender que ele está fazendo um tipo de justiça e se sentir inocente mesmo matando pessoas, porque ele se esforça para que elas sofram o menos possível. Isso é mostrado aqui nesse quadrinho.
porque, na verdade, ele entende esse legado como uma obrigação. Então ele pensa que ele não queria fazer aquilo, ele foi obrigado a fazer aquilo, porque ele tem que fazer aquilo de qualquer forma. E por isso ele se torna essa figura que é tratada como um demônio, como um mal para a sociedade. Isso é muito louco, é mais uma coisa que logo nas primeiras páginas já joga um peso enorme nesse quadrinho aqui. Quando ele e o pai dele chegam de cavalo e passam no meio do povo, assim, em Paris, todo mundo reconhece o ícone, né, que eles têm da família Sanson, e eles olham e falam: não, chegaram os senhores da morte, os anjos da morte, o pai e o filho. Ah, eu vi ele, eu vou ter azar durante esse dia. Quem toca neles é possuído pelo demônio. É algo nesse nível. Apesar de juntar aquelas multidões para ver as execuções, eles ainda são vistos como demônios e mal-agouros. E isso causa um conflito muito grande na cabeça do Charles Henry, que a história começa a ser contada quando ele ainda é um moleque muito novo e mostra como ele vai se tornar esse carrasco, mas ainda assim carregando um peso muito grande nas costas. Ao que parece, pelo que tem aqui escrito no primeiro volume, ao fim de sua carreira como carrasco, ele próprio se mata, porque a ideia dele é acabar com esse legado de que quem é filho de rei será rei, quem é pobre, quem nasce pobre continuará pobre, quem é filho de carrasco continuará carrasco. Então é isso, uma leitura interessante para quem queria um mangá novo para ler aí com outra temática, gente que tá tão acostumado com mangás de samurais, aqui um mangá de um carrasco europeu e baseado numa figura real, uma figura que de fato existiu, com uma arte simplesmente sensacional, uma história bem contada, um thriller psicológico, dramático, pesado, e, cara, que vai te incomodar bastante. Não é o tipo de leitura que mais me agrada, porém eu não consegui parar de ler antes de terminar o segundo volume. Tô pensando ainda se vou comprar os próximos, porque, como eu tô dizendo, não é o meu estilo de leitura, mas eu sei que tem muita gente que gosta. Sangue, violência, linguagem pesada, tensão o tempo inteiro e muita história colocada aqui em Innocent. Mas agora é a sua vez. Que outros mangás você gostaria que eu falasse aqui no canal? Tem alguma recomendação para me fazer? Deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida também sobre Innocent, a gente vai trocando ideia, é sempre bom. Obrigado por assistir, é sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Nunca esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina.